Somos a SafeWeb Segurança da Informação, uma empresa de tecnologia com quase 30 anos de história, reconhecida nacionalmente como autoridade certificadora SafeWeb. Fazemos parte do grupo SafePar, um ecossistema de empresas líderes nos seus segmentos de certificação digital, carimbo do tempo, portal de assinaturas eletrônicas, meios de pagamento, documentos fiscais eletrônicos e soluções para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Credenciados desde 2005 junto à ICP Brasil, nossos data centers asseguram serviços únicos para clientes e parceiros. Garantimos a operação de 12 autoridades certificadoras e uma rede com mais de 680 autoridades de registro, 4.000 locais de atendimento e que geram mais de 200 mil certificados digitais por mês. Ao longo da nossa história, já superamos a marca de 10 milhões de certificados digitais emitidos, com 98,6% de satisfação dos nossos clientes. Há 8 anos, somos reconhecidos entre as marcas mais lembradas e preferidas pelo prêmio Marcas de Quem Decide. Somos a indicação de mais de 100 mil profissionais da contabilidade e parceiros de mais de 500 entidades empresariais. Certificados pelo GPTW Great Place to Work, somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Valorizamos as pessoas. Somos a SafeWeb. Qual o risco que vamos encarar hoje? O maior de todos, podemos adiantar, é deixar tudo como está. Acreditamos que todo mundo gostaria de mudar o mundo, nem que fosse um pouco. Mas o que queremos mudar? É simples. Queremos um planeta onde riscos não estejam tão presentes em tantos momentos da vida. Perseguimos esse sonho de segurança há muito tempo, tanto que a evolução humana nos trouxe algum alívio. Para a pele, protetores solares. Para as ruas, semáforos. Para os nossos veículos, airbags. Sim, muitas vezes provamos que somos capazes de criar mais para arriscar menos. Essa é a nova realidade pela qual sonhamos e trabalhamos. Um ambiente de desafios que seja mais como oportunidades, não perigos. Claro que empreender envolve se arriscar, mas sempre podemos enxergar melhor o caminho. Com isso, evitamos o que é dispensável para alcançar os nossos objetivos. E assim você protege também o que é mais precioso. Tudo que você pensa, cria e constrói. Que riscos vamos encarar hoje? Apenas aqueles que escolhermos. Village, por um mundo menos arriscado. Olá, colegas profissionais da contabilidade, gestores de clínicas e estudantes. Está começando mais uma Escola Técnica CRC Paraná. No cenário tributário atual, a segurança jurídica é o nosso maior ativo. E hoje vamos desvendar um dos temas mais sensíveis para quem atende a área da saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Rafael Medina, coordenador da Comissão dos Profissionais de Auditoria do CRC Paraná. Hoje vamos abordar as nuances e as recentes transformações do regime de equiparação hospitalar
para fins de imposto de renda e contribuição social. Nosso tema hoje é atualizações da equiparação hospitalar para 2026. Você vai compreender quais são os requisitos rigorosos da Receita Federal e do STJ para enquadramento dos serviços de saúde, os critérios da IN 1700 de 2017 e, principalmente, como blindar seus clientes de passivos tributários decorrentes de interpretações superficiais ou receitas de bolo encontradas na internet. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber o professor Gabriel Vilhena. Gabriel é palestrante, professor MBA da área tributária, mestre em Direito Tributário, pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário, pós-graduado em Gestão de Pessoas, sócio da Vilhena Miyazaki Sociedade de Advogados e da Play Contabilidade. Professor Gabriel, é um privilégio tê-lo conosco, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez aqui, estou feliz demais por ser recebido no CRC do Paraná. Então, uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer pelo convite e também por estar dividindo a tela aqui com você, Rafael. Você que é um parceiro aí de longa data, e a gente se encontrou aqui no CRC, né? Esse mundo da contabilidade, ele é incrível porque a gente encontra os amigos, os parceiros de negócios ao longo da jornada contábil tributária. Então é uma honra estar dividindo esse momento aqui com você e agradecer ao CRC do Paraná e a todos os contadores do Paraná que estão nos assistindo nesse momento. Maravilha, vamos lá então. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer, espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo. A gente tem uma lógica aqui para apresentar para vocês desse conteúdo e entenda que eu já estive aqui no CRC do Paraná falando sobre equiparação hospitalar, não é a primeira vez. Nós vamos fazer uma atualização da equiparação hospitalar e os últimos assuntos que têm surgido em relação a isso. Vocês, como profissionais da contabilidade, quanto mais dominam o conhecimento, mais têm propriedade para falar com o cliente de vocês sobre vídeos que circulam na internet, sobre notícias que às vezes aumentam muito mais daquilo que é verdade, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado e eu estou aqui para ajudar vocês. Quando surge uma notícia assim, agora já pode aplicar a equiparação hospitalar que está tranquilo. Desconfie, é muito importante você checar as informações, você checar as decisões, checar a legislação, cheque tudo antes de passar alguma informação para o seu cliente. E esse é o papel do profissional que zela pela prudência, que zela pelos princípios da contabilidade e assim faz o seu trabalho a ser reconhecido na sua cidade, na sua região, como um profissional que realmente está preocupado em proteger o seu cliente, em fazer o melhor serviço. E é um serviço assim que com certeza você vai construindo ao longo de anos. E com isso aqui, com esse dia de hoje, com essa aula, pretendo ajudar você a aumentar um pouquinho mais o seu conhecimento. E se você já domina bastante o conhecimento da equiparação hospitalar, que bom, vem aqui atualizar comigo. E se você ainda não domina, eu vou tentar explicar de forma clara, didática, para você entender qual que é a discussão disso tudo, porque às vezes é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, e se é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, é muito importante você mergulhar a fundo nos fundamentos que a gente vai passar, certo? Porque tem que ter fundamento as coisas que a gente fala, senão tudo que você vai ouvir e vai passar para o seu cliente, o cliente você vai perguntar, mas de onde você tirou isso? Eu tirei isso da minha cabeça? Não pode ser assim. Eu tirei isso da legislação, a legislação diz isso, as decisões da Receita Federal dizem isso, as decisões da Justiça Federal dizem isso, e aí a gente toma uma decisão e, obviamente, com toda a sua experiência, você faz uma recomendação. Eu costumo dizer que informação é diferente de conhecimento e que é diferente de recomendação. A informação você tem hoje a rodo na internet, o conhecimento você vai adquirindo ao longo de muitos anos de experiência, porque você fez algumas coisas que deram errado,
outras coisas que deram certo, e aí você sempre toma uma decisão em cima das experiências que você teve ao longo da sua vida. E aí você vai fazer uma recomendação daquilo que você já teve de experiência na sua vida inteira, com essa área contábil, tributária e com as experiências com a Receita Federal. E aí a recomendação ela é muito mais valiosa do que uma informação, do que um conhecimento. É uma recomendação de uma vivência prática, de uma experiência que você teve na sua vida. Então, por isso que eu digo, a experiência que você vai vivendo a cada dia vai fazendo você se tornar um profissional melhor. E é diante disso aqui que eu gostaria de ajudar vocês mais uma vez e que você se torne esse profissional cada vez mais preparado, cada vez mais experiente para ajudar os seus clientes aí a prosperarem na área tributária também. Vamos lá? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Aqui o material que eu trago para vocês, é importante dizer que esse material é o direito reservado aí aos conteúdos tanto do CRC quanto do professor aqui. O sumário que a gente vai falar aqui nesse momento, primeiramente, vamos fazer uma linha do tempo da equiparação hospitalar. Essa linha do tempo é uma linha do tempo que a gente vai começar da origem e vai até 2026. Combinado? Certo? Nós vamos falar também das decisões da Receita Federal, em formato de soluções de consulta, porque a solução de consulta não deixa de ser uma decisão, né? E as decisões também da Justiça Federal. Certo? Então, e aí nós vamos tratar nesse formato, vamos falar do cenário no momento atual e aí avançar um pouco mais. O objetivo aqui nessa aula é falar sobre uma análise das atualizações aplicáveis à equiparação hospitalar no ano de 2026, com enfoque nos requisitos exigidos pela legislação tributária, pela Receita Federal do Brasil e pelos tribunais, a abordagem dos critérios para enquadramento como serviços hospitalares à luz da Lei 9.249 de 95. Então, a lei que faz surgir a equiparação hospitalar, gente, é a Lei 9.249 de 95. Então, se você contar aí nos seus dedos quantos anos faz que já existe a equiparação hospitalar, olha só, né? Nós temos aí praticamente 30 anos de equiparação hospitalar. Esse ano de 2026 vai completar 31 anos de discussão jurídica, e esse é o Brasil que a gente vive, né? Um Brasil que realmente gera muitas discussões, muitos embates na justiça também de interpretação da legislação tributária, certo? E aí, a Instrução Normativa 1.700 de 2017, bem como entendimentos administrativos consolidados, especialmente através de soluções de consulta, exame das principais decisões judiciais, com destaque de posicionamento do STJ quanto ao conceito de serviços hospitalares e a necessidade de estrutura organizacional compatível, e a discussão dos riscos decorrentes de adoção indevida do benefício na via administrativa, das inconsistências na interpretação de conteúdos divulgados em meios digitais e dos impactos práticos para escritórios de contabilidade, clínicas médicas e de saúde. Então, bora, porque agora o bicho pega. Eu gostaria de colocar aqui 3 perguntas para a gente refletir ao longo dessa aula, tá? A primeira pergunta é a seguinte: você tem segurança de que seus clientes utilizam a equiparação hospitalar realmente cumprem os requisitos exigidos pela Receita Federal no Brasil em 2026? Ou está apenas replicando entendimento de mercado sem validação do risco fiscal? Essa é uma pergunta que eu já começo a fazer para você que é contador ou para você que está envolvido aí com a equiparação hospitalar. Então, é muito importante que você reflita sobre essa pergunta ao longo desta aula. Essa resposta aqui, ela vai ser obtida ao longo de toda a apresentação, certo? Porque, assim, é muito simples falar, pode ou não pode? Não é assim, pode ou não pode. Tem muitas coisas por trás do pode e tem muitas coisas por trás de que não pode. Então, essa é a primeira pergunta aqui que a gente vai procurar tratar durante essa aula. Segundo, se hoje o auditor fiscal questionar a estrutura do seu cliente, você consegue comprovar que é uma sociedade empresária de fato e de direito, conforme vem sendo exigido pelas decisões do STJ e também da Justiça Federal?
certo? O benefício fiscal aplicado na sua carteira de clientes está sustentado por base legal e jurisprudência sólida, ou pode se transformar na prática em um passivo tributário milionário para o seu cliente e uma responsabilidade para o escritório? Então, veja, muitas vezes eu já deparei com alguns colegas assim, né, que são mais arrojados, vamos dizer, utilizar essa palavra, mais arrojados na aplicação do benefício. E assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a essas decisões, porque dependendo do profissional, que eu já me deparei assim, ele assume muito risco para o escritório. O que significa dizer isso? Significa aplicar um benefício que o cliente às vezes não tem direito e não avisar o cliente desses riscos, entendeu? E não avisar o que tem por trás dessa estrutura, do que está por trás dessa discussão toda. E aí, quando você não deixa claro para o seu cliente o que tem de discussão jurídica e simplesmente vende um, um benefício que muitas vezes pode não existir, né? Pô, você imagina, você vai lá e fala assim, ó, vem para o meu escritório que aqui a gente paga, aqui a gente faz você pagar menos imposto. E aí aplica o benefício, pagando menos imposto, e no final das contas não tem um benefício. E a gente está vendo aí diversas notícias aí, os contadores agora estão cada vez mais assim, né? Qualquer notícia hoje, qualquer informação, qualquer julgamento, qualquer coisa que a gente venha fazer de errado, se torna público de uma maneira absurda, a nível nacional e muito rápido. As informações, elas são transmitidas e alcançam as pessoas de uma maneira muito rápida. E por conta disso, a gente tem que tomar muito cuidado, adotar o princípio da prudência sempre. O seu escritório tem que adotar medidas que vão preservar a ética e o nome da sua empresa que você construiu ao longo de anos, né? Então é muito importante isso, tá? Então vamos lá. Linha do tempo da equiparação hospitalar. Vamos começar aqui pelo começo, tá? Você vai observar aí que na linha do tempo começa em 1995, com a Lei 9.249 de 95, de 26 de dezembro de 95. E lá nessa época foi publicada uma lei dizendo que o seguinte: aplica-se o percentual de presunção no lucro presumido de 32% para prestação de serviços em geral, exceto de serviços hospitalares. Então, o texto original da lei lá de 1995, ele trazia que aplica-se 32, exceto para serviços hospitalares. Ou seja, todo prestador de serviço, em geral, ele tem um percentual de presunção de 32. Então, vamos dar o exemplo do mecânico, de um prestador de serviço de consultoria jurídica, de um prestador de serviço de contabilidade. Ele tem um percentual de 32% se ele tiver no lucro presumido. Então, se ele ofere uma receita bruta de R$100 mil, essa receita bruta de R$100 mil, calcula-se 32%, vai dar R$32 mil de base de cálculo. Ao invés de aplicar 32%, a legislação ele excetua o serviço hospitalar, e aí quando entra na exceção, ele aplica 8% para imposto de renda da pessoa jurídica e 12% para a CSLL. Então, a receita bruta de R$100 mil, a base de cálculo não será mais 32%, que é 32 mil, será de 8%. Nesse caso, vai dar R$8 mil de base de cálculo. É muito melhor pagar imposto sobre 8 mil do que pagar imposto sobre 32 mil. Então, essa é uma análise que a gente faz da parte prática de base de cálculo. E aí, veja, a lei, na época, excetuou os serviços hospitalares e só tinha um texto muito simples, um texto que excetuava os serviços hospitalares tão somente. E aí, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu algo que como todo brasileiro gosta, poxa vida, eu sou um médico, eu tenho uma clínica, eu faço cirurgias, e essa cirurgia muitas vezes tem a mesma natureza de um serviço hospitalar. Eu tenho uma clínica que faz
procedimentos cirúrgicos, e esses procedimentos cirúrgicos têm uma mesma natureza de serviço hospitalar, mas eu não sou um hospital, certo? E importante destacar, desde 1995, a lei ela não fala assim, exceto os hospitais. Em nenhum momento você vai ver a lei dizendo assim, exceto 32%, exceto para os hospitais, porque os hospitais terão benefício, os hospitais terão benefício de 8%. Não, a lei não fala o sujeito, a empresa hospital, o CNPJ hospital. A lei fala serviços hospitalares. E tudo que engloba serviços hospitalares não necessariamente é o hospital. E ao critério que foi discutido isso na Justiça depois dessa lei de 1995. Por quê? Porque depois dessa lei começou uma briga judicial de vários prestadores de serviço que não tinham um CNPJ de hospital propriamente dito, mas ele tinha um serviço que era de natureza hospitalar. Então, o conceito de serviços hospitalares, ele foi discutido na Justiça, certo? Para que essas clínicas, os prestadores de serviço, eles também passariam a ter o direito de utilizar o serviço hospitalar como um benefício de presunção de 8% e 12% ao invés de 32%. E aí, o que houve com a linha do tempo nossa aqui? Essa linha do tempo ela mostra isso. Algumas jurisprudências saíram no decorrer de 95 até 2007, certo? E algumas jurisprudências favoráveis aos contribuintes, dizendo o seguinte: olha, realmente a lei não diz que o benefício só é aplicado para os hospitais. A lei diz que os serviços hospitalares. E por conta da lei dizer que serviços hospitalares, não necessariamente precisa ser um hospital, certo? Então, por conta disso, é que nós temos aí algumas jurisprudências de pessoas que entraram na justiça para conseguir o seu direito. Só que tem um detalhe: a interpretação da lei ela pode ser favorável para o governo ou favorável para o contribuinte, não é verdade? E quando a Receita Federal, que representa o governo, ela vai interpretar a lei, na época, ela interpreta a lei de que forma? Você acha que ela é a credora dos contribuintes, ela que tem direito de receber dos contribuintes. Ela vai interpretar a lei favorável para ela ou ela vai interpretar a lei favorável para o contribuinte? Nesse caso, a gente observa que a interpretação da lei perante a Receita Federal era uma interpretação que não existia na lei um texto que a Receita Federal estava dizendo que era. E eu posso provar isso para vocês ao longo do tempo, que realmente a interpretação era mais extensiva do que o texto da lei. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, em 2003, a Receita Federal publicou um ato declaratório interpretativo número 18 de 2003. E nesse ato declaratório interpretativo, diz o seguinte: não serão considerados serviços hospitalares quando forem prestados exclusivamente pelos sócios da empresa. E também referentes unicamente ao exercício da atividade intelectual e de natureza científica. Então, esse ato declaratório diz isso aqui, né? Que os próprios sócios, o serviço prestado pelos próprios sócios não é considerado serviço hospitalar. Isso aos olhos da Receita Federal lá em 2003. Aí, em 1995 até 2007, com algumas jurisprudências, e em 2007, a Receita Federal publicou um ato declaratório interpretativo, número 19 de 2007, em que ela exigia o critério para poder conseguir equiparação hospitalar era assim, absurdo. Por quê? Porque olha só o que diz o ato declaratório interpretativo no 19 de 2007, que para ter equiparação hospitalar precisaria de ter um estabelecimento próprio, uma estrutura material e de pessoal para internação,
diagnóstico e tratamento com equipe clínica organizada e com prova de admissão temporária permanente prestada por médicos, enfermagem e atendimento terapêutico durante 24 horas por dia. Então, você imagina, um prestador de serviço que ele presta um serviço de natureza hospitalar, mas ele não tem atendimento 24 horas por dia. Um estabelecimento próprio, certo? E aí eu te pergunto, se você for no texto da lei, a lei diz assim que tem que ter estabelecimento próprio? Em nenhum momento a lei diz que tem que ter estabelecimento próprio. Essa condição não existe na lei. E aí a Receita Federal, ela interpretou algo extensivamente aquilo que estava dizendo a lei. E nesse ponto, esse ato declaratório interpretativo foi questionado por muitos contribuintes na justiça, dizendo o seguinte: olha, juiz, a Receita Federal está extrapolando os limites da interpretação da lei. A lei em nenhum momento disse que tem que ter estabelecimento próprio. A lei em nenhum momento disse que tem que ter atendimento de 24 horas por dia. A lei em nenhum momento disse que esse serviço hospitalar tem que ter uma estrutura de laboratório e radiologia e serviço de cirurgia de parto, certo? Então, olha só. Então, esse é um critério que a Receita Federal ela criou de interpretação em 2007. E essa interpretação, vamos dizer assim, é claro e evidente que são muitas exigências, muitos requisitos que não tinha previsto na lei. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala com propriedade. Por quê? Porque está aqui o ato declaratório interpretativo número 19 de 2007. Certo? E até respeito o pessoal da Receita Federal, porque entendo que em alguns momentos eles vão ter que interpretar favoravelmente para eles. E aí entendo também o lado dos contribuintes, porque o contribuinte vai pensar o seguinte: poxa vida, se você tem uma briga entre um credor e um devedor, o credor é a Receita Federal, o devedor é o contribuinte. Quem decide o que deve ser recebido não é o credor. Não é o credor que diz que qual que é a regra quanto que ele tem que receber na dúvida da lei. Na dúvida da lei, quem decide quem deve pagar menos ou mais daquilo que está previsto na lei não é o próprio credor. Aí tem um órgão julgador, que nesse caso vem a Justiça Federal para corrigir os limites que foram extrapolados dessa lei. E aí, veja, em 2008, a Lei 11.727 de 2008, ela trouxe uma redação nova para a redação da Lei de 95. Ela inseriu um texto na lei dizendo o seguinte, que o percentual de presunção que será aplicado será de 32% para a prestação de serviço em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imaginologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear e análise de patologias clínicas, desde que a prestadora desse serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. E olha só o que aconteceu aqui nessa lei. Quando a lei surgiu, essa lei ela trouxe uma previsão do que ela continuou com os serviços hospitalares, porque olha só, o texto original da lei falava de serviços hospitalares, continuou com os serviços hospitalares e acrescentou vários outros serviços. Então, exceto os serviços hospitalares e a esse ele acrescenta vários outros serviços. E aí temos ali e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imaginologia, todos os outros serviços que eu acabei de ler aqui anteriormente. Então, ele acrescenta novos serviços à exceção à regra dos 32%. Então, ou seja, a discussão dos serviços hospitalares continua. A discussão dos serviços hospitalares continua. Por quê? O que entra e o que não entra dentro dos serviços hospitalares continua a discussão. Só que em alguns casos, por exemplo, de auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, imaginologia, anatomia patológica, todos esses aí são serviços novos. Exemplo, se tem uma clínica que faz análises
análises clínicas, que faz análises laboratoriais e faz um laudo ali daqueles exames que é realizado esse serviço está ali como um serviço elencado no texto da lei, certo? E por conta disso, não precisa ser um hospital propriamente dito, ele já tem o direito de aplicar o benefício de 8 e 12, não é nem benefício isso, tá, gente? Eu não vou dizer nenhum benefício, porque se fosse um benefício propriamente dito, é, seria uma legislação concedendo um benefício, tratando claramente do benefício. Na verdade, isso é um enquadramento no texto legal de percentual de presunção de lucro, certo? É um enquadramento no texto legal. Bom, e aí, olha só o que aconteceu aqui. Você vai ver que foram acrescentadas a questão de e atender às normas da Anvisa, certo? E também foram acrescentadas as condições de serviços seja organizada sob forma de sociedade empresária. Então, a lei diz que o serviço seja organizado sob forma de sociedade empresária. Bom, o texto da lei, ele acrescentou serviços, mas ele acrescentou mais duas condições: atender às normas da Anvisa e sociedade empresária. Pronto. Então, além do serviço, eu tenho mais duas condições para poder cumprir. E a discussão toda, ela envolve em cima de 3 pilares. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o pilar da natureza do serviço. A minha natureza do serviço está enquadrada no texto da lei? Essa é a primeira dúvida que eu tenho. O segundo pilar é a questão da sociedade empresária. E o terceiro pilar é a questão da atender às normas da Anvisa. Hoje, para você considerar que atende às normas da Anvisa, basta ter um alvará da vigilância sanitária. Se você tiver um alvará da vigilância sanitária, você tem em mente que considera que atendeu às normas da Anvisa. Bom, em 2009, o que aconteceu? Em 2009, o STJ julgou no RESP aí da Bahia, né, que é um RESP muito famoso, entre todo mundo que trabalha com equiparação hospitalar, é um dos mais importantes da equiparação hospitalar, é essa jurisprudência aqui. E na jurisprudência da Bahia, diz o seguinte, que para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, não é nem alíquota, com percentual de presunção reduzido, a expressão serviços hospitalares constante do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.249 de 95, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, devendo ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar. O que ele quis dizer aqui? Olha, o critério aqui é analisar a lei de forma objetiva, não de forma subjetiva, porque se você observar, o critério da lei, em nenhum momento ele fala assim, que deve ser analisado de forma subjetiva, se é o hospital ou se não é o hospital, certo? Aqui ele diz, deve ser interpretada de forma objetiva. Ponto. E aí, excluindo-se as simples consultas médicas, atividades que não se identificam com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Consulta médica, gente, não pode, na equiparação hospitalar, desde 1995. As consultas médicas não são consideradas beneficiadas. Ou seja, aquela consulta médica que é realizada em consultório médico, aquele tipo de consulta não é considerado serviço hospitalar nem pelo STJ. Em 2017, né, a Receita Federal continuou os embates na Justiça, através da PGFN, né, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, e assim, a IN 1700 de 2017, ela fala o seguinte, que não se aplica o benefício para PJ Sociedade Simples, ok? Não se aplica o benefício também para serviços prestados com utilização de ambiente de terceiro, certo? E também não se aplica PJ
de serviço médico ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos ou particulares, home care. Bom, aqui você vai observar que tem o item B ali. O item B, ele gerou muita confusão ao longo desses últimos anos. Por quê? Porque a Receita Federal dizia o seguinte, que não pode prestar o serviço em estabelecimento de terceiro. Se prestar serviço em estabelecimento de terceiro, em ambiente de terceiro, você não tem direito de utilizar a equiparação hospitalar, o benefício de 8 e 12. Tá legal. Ok. E a Receita Federal dizendo isso gerou uma confusão enorme. Sabe por quê? Porque, vamos lá, no texto da lei, em nenhum momento da lei, você vai ler a lei 9.249, de 95, em nenhum momento você pode ler a lei de cabo a rabo. Não está escrito isso na lei, que o serviço não pode ser prestado em ambiente de terceiro. Mas, Gabriel, a instrução normativa ela está criando uma regra que não existe na lei? Sim. A normativa 1700 ela criou uma regra que não estava prevista na lei. E não sou eu que estou dizendo isso. Foram diversas decisões judiciais que disseram isso, que a Receita Federal tinha extrapolado os limites da lei. Diversas jurisprudências dizendo que a Receita Federal tinha extrapolado os limites da lei, que aquilo ali não estava previsto na lei, que, portanto, não poderia ser aplicado desse jeito. Em 2020, a súmula do CARF 142 de 2020, ela incorporou, de tanto julgar no CARF essas questões de equiparação hospitalar, ela deixou claro qual é o conceito de serviços hospitalares, o que está enquadrado dentro de serviços hospitalares. Todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção à saúde, mesmo que eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Então, o CARF já colocou, na verdade, ele já se utilizou da decisão do STJ de 2009, que tratava do conceito de serviço hospitalar. O conceito de serviço hospitalar, eu preciso dizer para você que ele continua vivo até hoje. Sabe por quê? Porque lá no texto da lei, o termo serviços hospitalares, ele continua lá. Os termos serviços hospitalares continuam lá. Então, nós utilizamos o que é serviço hospitalar até hoje, além de ter outras naturezas de serviço. Bom, em 2021, foi publicado o parecer da PGFN 7689 de 2021. Esse parecer é um parecer que o objetivo era deixar claro, o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional, deixar claro que essa interpretação é objetiva de serviços hospitalares e que não deve considerar o critério subjetivo. Em 2021, nesse parecer foi dito o seguinte: o contribuinte que presta serviço de assistência à saúde organizado sob forma empresária pode atuar utilizando de estrutura própria ou de terceiro. Ou seja, não necessariamente ele precisa estar prestando serviço em estrutura própria. Ele pode estar prestando serviço em estrutura de terceiro, certo? Ou estando autorizado por alvará de funcionamento pela Anvisa, poderá utilizar-se do regime do artigo 15 da lei. Então, veja, nesse parecer aqui, 7689 de 2021, ele falou o seguinte: olha, Receita Federal, esse negócio de estabelecimento de terceiro não existe. Não existe. E por conta disso, você não pode interpretar desse jeito, você está extrapolando os limites da lei. Então, recue nesse ponto aí, porque esse ponto realmente não pode utilizar o benefício nesse formato. Aí, o que acontece? Eu costumo dizer assim, gente, didaticamente, tá? Não quero ofender ninguém, mas o pessoal da Receita Federal é que nem o The Walking Dead, é o zumbi, sabe? Que é quando você acha que eles estão recuando para falar assim, não, agora eu vou entender favorável para o contribuinte. E geralmente, quando for assim que você está entendendo favorável para o contribuinte, desconfia, porque dificilmente eles entendem favorável para o contribuinte. Na dúvida, a interpretação é pró-fisco.
Na dúvida, a interpretação é pró-arrecadação. Com todo respeito ao que eu tenho, mas é o que a gente tem visto na prática com essa questão da equiparação hospitalar. Em nenhum momento da história do Brasil, a interpretação ela foi em atender os anseios dos contribuintes e falar, poxa vida, são serviços hospitalares, são serviços médicos, é importante o serviço médico para a sociedade. A lei quis falar que serviço hospitalar é o serviço hospitalar que é importante para a saúde humana. E se a gente encarecer a saúde humana, o serviço de saúde as pessoas vão pagar mais e vão ter dificuldade a ter acesso à saúde. Então, não é interpretado dessa forma, nunca foi interpretado dessa forma. A interpretação foi sempre em restringir o direito, certo? E eu lamento muito tudo isso, que poderia ser diferente, sabe? Se a Receita Federal falasse assim, poxa, se tivesse uma solução de consulta lá na época e falasse assim, olha, se a clínica possui serviços de natureza hospitalar, ela pode sim aplicar o benefício de 812, ela está registrada na junta, maravilha, poderia ser desse jeito, sabe? Poderia ser uma solução de consulta mais clara, no sentido de dizer, olha, a clínica com a natureza de serviço, com o CNAE, com a atividade no contrato social, de cirurgias, por ser um serviço de natureza hospitalar, e tiver o alvará de vigilância, tiver registrado na junta, pode aplicar o benefício. Seria tão simples. É só entender favoravelmente para o contribuinte algumas coisas que o espírito da lei quis dizer. O espírito da lei, ela quis dizer o seguinte, ela quis dizer que o serviço de saúde não deve ser onerado pela carga tributária. Esse é o espírito da lei. E a gente não vê isso, infelizmente, certo? Em 2021, o parecer da PGFN, de tanto a PGFN perder na justiça, a PGFN emitiu um parecer e remeteu lá para a Receita Federal. Olha, Receita Federal, isso não existe na lei. Por que vocês estão interpretando desse jeito? Isso não está no texto da lei. Nós estamos perdendo os processos aqui por conta disso. Ok. E aí, gente, o que acontece? Em 2023, a Receita Federal ela falou, poxa, então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou incorporar o parecer da PGFN nas minhas decisões das soluções de consulta. Só que, como eu disse para vocês, a Receita Federal é que nem um The Walking Dead. É um zumbi que nunca desiste. Então, desde 95, ela nunca desistiu. E ela não vai desistir agora. Ela não vai dar o braço a torcer para os contribuintes. Não é assim que funciona no Brasil, infelizmente. A solução de consulta COSIT 247 de 2023, ela diz o seguinte, admite-se a utilização do estabelecimento de terceiro. Admite-se a utilização de estabelecimento de terceiro. Olha só a Receita Federal. Ela diz o seguinte, olha, o que eu disse lá na instrução normativa 1700, ela está dizendo o seguinte, eu vou estar admitindo aquilo que eu vou estar voltando atrás daquilo que eu disse, da estabelecimento de terceiro, tá? Porque aquilo ali realmente não está no texto da lei, admite-se então a utilização de estabelecimento de terceiro conforme o parecer. Ok. Só que ele vai ser, por isso que eu digo, o contudo é o The Walking Dead. O contudo é o zumbi que começou a vir para cima de novo de você, sabe? Contudo, alcança sociedades que utilizam da estrutura de terceiro, ou seja, ele coloca assim, ó, pode, mas desde que elas sejam organizadas sob forma empresária, de fato e de direito, com efetivo elemento empresarial. E aí ela começou a analisar o critério se a empresa era sociedade empresária ou é sociedade empresária, sabe? E isso daí, de certa forma, é algo assim, ela se agarrou a uma coisa que o único argumento que ela tinha para não dar o direito para os contribuintes era falar que esse copo aqui não é um copo, esse copo aqui é uma outra coisa e, na verdade, pode ser um vaso de vidro. E por, de fato, ser um vaso de vidro, eu posso classificar. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma previsão que começou a exigir muito essa característica de sociedade de fato de direito, de sociedade empresária. O que o contador sempre trabalhou na vida dele? Se eu registrei uma empresa, uma sociedade na junta comercial,
como natureza jurídica 206.2, sociedade empresária limitada, ela é uma sociedade empresária limitada. Inclusive, vou falar uma coisa para você, Receita, que às vezes o pessoal da Receita não entende como que isso funciona. Mas para abrir uma empresa, às vezes a gente entra com um pedido, um requerimento na junta comercial, esse requerimento é analisado por um vogal. Muitas vezes é que você não vê isso acontecer, o pessoal da Receita Federal não vê isso acontecer, mas cai em exigência na junta comercial. A junta comercial, ela confere as disposições do contrato social, ela confere se o contrato social é coerente com o texto da lei, ela confere tudo aquilo que está no contrato social, e aí o vogal da junta comercial ele tem um padrão para analisar esses processos e vai deferir o processo da junta comercial dizendo: essa daqui é uma sociedade empresária, esse daqui não é sociedade empresária, indefiro o processo na junta comercial. Então, quem é competente para dizer que uma sociedade empresária é a sociedade empresária? Eu entendo, a minha percepção, que é a junta comercial, que é competente para dizer quem é quem não é sociedade empresária, de acordo com as disposições do contrato social, certo? Então, é assim que a gente enxerga. E aí, em 2024, chegando agora na contemporaneidade, em 2024, as soluções de consulta da Receita Federal, ela continuou com essa interpretação de sociedade empresária. E hoje, o que tem mais restringido o direito de utilizar equiparação hospitalar não é nem a natureza do serviço, é a questão da sociedade empresária. Por quê? Porque a lei diz sociedade empresária de fato e de direito. A lei não. A Receita Federal diz sociedade empresária de fato e de direito. Gabriel, a lei fala que tem que ser de fato e de direito? Não, a lei não fala de fato e de direito. A lei fala sob forma de sociedade empresária. E quando a gente interpreta sob forma de sociedade empresária, bom, se eu for analisar o texto da lei, o que é a forma da sociedade empresária? A forma da sociedade empresária é o texto formatado num contrato social que eu submeti ao registro na junta comercial ou no cartório, se for sociedade simples. Se for sob forma de sociedade simples, vai para o cartório. Se for sob forma de sociedade empresária, vai para a junta comercial, conforme o Código Civil. Ok. Então, dependendo da forma, vai para a junta, dependendo da forma, vai para o cartório. Só que a Receita Federal falou assim: não, mas de fato pode não ser uma sociedade empresária. E aí, nas soluções de consulta, ela começa a analisar isso. A Receita Federal começa a falar que aquela empresa registrada na junta pode não ser uma empresa, ela pode ser uma sociedade simples. E aí, a solução de consulta 231 de 2024, ela diz o seguinte: a Receita Federal admite serviço de assistência e internação domiciliar. A solução de consulta 209 de 2024, ela fala: o fato da prestação de serviço decorrer da condição da prestadora enquanto cooperada não afasta a aplicação do percentual de presunção, observados os demais requisitos. O fato de você prestar serviço, por exemplo, à Unimed, entre outras cooperativas de saúde, não perde a natureza de serviço hospitalar, mas você tem que atender o requisito de sociedade empresária. Se for sociedade empresária, beleza. Se tiver o alvará da vigilância, show de bola. Solução de consulta 268 de 2024, cirurgias. As cirurgias, mesmo que executadas no âmbito de atividades odontológicas e desde que as receitas sejam segregadas entre si, certo? A Receita Federal admitiu, mas lembrando, em todas as soluções de consulta, ela menciona o quê? Tem que cumprir os 3 requisitos, os 3 pilares: a natureza do serviço, ter sociedade empresária e o alvará da vigilância. São 3 pilares. E, gente, é que nem o pilar de uma casa, de um palácio, né? Os 3 principais pilares de um palácio a natureza do serviço, a natureza, a sociedade empresária e alvará da vigilância. Se um desses pilares desse palácio tiver com avarias, corre o risco de cair o palácio por conta disso. A casa vai cair, entendeu? A casa cai se você tiver com um pilar desse aí que está meia boca, tiver sob risco de cair, vai cair tudo. Então, imagine se 2 pilares desse tiver frágil. Se imagina 3 pilares desse tiver frágil, se a natureza do serviço não está clara,
se a sociedade empresária tem problema, aos olhos da Receita Federal, e o alvará da Vigilância Sanitária também tem problema. Então, se você tiver os 3 pilares ainda com dificuldade, piorou. Então, esse é o ponto que a gente começa a analisar aqui. Em 2025, a Receita Federal publicou mais algumas soluções de consulta. Interessante que nessa solução de consulta 60 de 2025 aqui, você vai ver que ela diz o seguinte: o registro formal da sociedade empresária não é suficiente para caracterizar a sua natureza. O fato de você ter registrado na junta comercial, a Receita Federal está dizendo que não é suficiente para você classificar como sociedade empresária. Imagina. Isso é uma insegurança jurídica descomunal. Por quê? Porque só no Brasil existe uma insegurança jurídica desse tipo, em que a lei é criada, a formato é criado um órgão para analisar, o vogal é responsável por analisar, mas aí vem a Receita Federal e diz que, nesse caso, para fins tributários, pode ser que não tenha direito, porque por mais que tenha registrado na junta, não é sociedade empresária de fato e de direito. E essa palavrinha de fato e de direito, essas duas palavras, de fato e de direito, acaba complicando. E essa exigência, a princípio consignada no ato declaratório interpretativo 18 de 2003. Olha só, na solução de consulta de 2025, ela ressuscitou mais um zumbi, que é o zumbi lá do ato declaratório interpretativo 18 de 2023. Lembra desse ato declaratório interpretativo de 2003? Esse ato declaratório aqui, vou voltar lá atrás um pouquinho, aqui só para vocês lembrarem, o ato declaratório 18 de 2003 diz o quê? Não são considerados hospitalares quando forem prestados exclusivamente pelos sócios da empresa. Então, o ato declaratório, ele ressurgiu como um zumbi, né, porque ele fala, não pode ser prestado exclusivamente pelos sócios da empresa. E hoje, em boa parte das clínicas e das PJs médicas, o serviço é prestado pelo médico. E, de certa forma, foi um argumento que a Receita Federal se agarrou para poder negar o direito dos contribuintes de utilizar o benefício. Tá legal. Em 2026, surgiu, então, a solução de consulta da Receita Federal, algumas soluções de consulta de ZIT, que é o que a gente está vendo mais atualizado. E, pasmem, o critério de sociedade empresária, de fato e de direito, continua, e atender às normas da Anvisa também continua. Então, na solução de consulta de ZIT 7001, coloquei entre aspas ali só um trechinho, ele fala, deve estar organizada de fato e de direito como sociedade empresária. Na solução de consulta 3021-2026, ele repete, sociedade empresária, entre parênteses, de fato e de direito de fato. Então, ele continua ainda com essas exigências de fato e de direito. E aí, o que a Receita Federal entende como uma sociedade empresária de fato e de direito? Você vai ver que eu coloquei o texto da solução de consulta 7001, que é de 2006, certo? E vou colocar aqui também o texto da 3021 também. Você vai observar aqui, para fins de utilização de 8% a ser aplicado pela Receita Bruta, sobre a Receita Bruta oferida no período de apuração, consideram-se serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde, que desenvolvem atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, 50 de 2002, que é a famosa RDC 50. Então, das atribuições 1 a 4, pode utilizar o benefício, só que desse conceito serão excluídas as simples consultas médicas, que não se identificam com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, e para fazer jus ao percentual de presunção, a prestadora de serviço hospitalar deve estar organizada de fato e de direito como sociedade empresária. Caso contrário, a receita bruta devida da prestação de serviços, ainda que caracterizado como hospitalares, estará sujeito ao percentual de presunção de 32%, certo? E ponto. E na solução de consulta 3021 de 2026, ela também diz algo similar da sociedade empresária. Ela fala, aplica-se o percentual de 8 e 12 sobre serviços de auxílio diagnóstico e terapia listados na atribuição 4,
desde que a prestadora de serviço seja organizada sob forma de sociedade empresária, de direito e de fato, e atenda às normas da Anvisa. O não atendimento desses requisitos importa em aplicação do percentual de 32%. Então, entenda o seguinte, existe uma forma de aplicar a equiparação hospitalar administrativa? Existe, mas a Receita existe assim. O que é a aplicação da equiparação hospitalar na forma administrativa? Se você atender os 3 requisitos, você pode aplicar o benefício, certo? E aí o terceiro requisito, o segundo e o terceiro requisito, que é a sociedade empresária e o alvará da vigilância, em muitos casos, algumas PJs de médico, ele presta serviço para o hospital, a natureza é serviço hospitalar, porque ele faz cirurgia dentro do hospital, ele faz o serviço lá dentro do hospital, é uma natureza clara e evidente que é serviço hospitalar, porém, o serviço ele tem que ser prestado por uma empresa para uma sociedade empresária e tem um alvará da vigilância. E muitas vezes ele não tem um alvará, ele tem uma licença, que é uma dispensa de alvará, inclusive, certo? Então, esse documento, às vezes, falta para o médico poder usar o benefício. Então, o pilar do alvará já fica meio capenga ali desse alvará. Aí, na justiça, a gente consegue justificar e falar, olha, excelência, ele é um médico, ele presta serviço para o hospital, atende às normas da Anvisa, mas as normas da Anvisa são atendidas lá pelo hospital, onde é exercida a atividade, certo? Então, é o que a gente tem visto nas decisões da justiça. Tá, só que é o seguinte, pessoal, no passado, eu vou até, no passado era um mar de rosas em relação à equiparação hospitalar. Por que era um mar de rosas? Porque na justiça, a gente confiava muito na justiça, dizendo o seguinte, poxa, o copo é um copo, entendeu? Sociedade empresária registrada na junta, sociedade simples registrada no cartório. Então, a gente seguia um padrão de segurança jurídica legal, ok. Só que agora, a segurança jurídica nossa está ficando cada vez mais arriscada. Por quê? Eu trago aqui para vocês uma decisão do TRF da 4ª Região, e o TRF da 4ª Região é o TRF que envolve o sul do país. Envolve, inclusive, o Paraná, né, que nós estamos no CRC do Paraná, envolve o CRC, envolve os contribuintes do Paraná. E olha só, a decisão de recurso especial aqui, né, diz o seguinte, é uma decisão de recurso especial, trata-se de apelação em mandado de segurança, cujo objetivo é o recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante os percentuais de 8 e 12. Eu só vou ler a parte em negrito, que é a parte mais importante. Depois desse material, o CRC disponibiliza aí para vocês, quem se matriculou a tempo de ter acesso ao material, né? Bom, a prestadora de serviços hospitalares, para ter direito à apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL com percentuais reduzidos, deve estar organizada sob a forma de sociedade empresária. E aí ele fala nos termos da lei. Não é legítimo exigir a comprovação do atendimento às normas da Anvisa, uma vez que o exercício regular das atividades empresariais pressupõe alvará de funcionamento, o que gera presunção relativa de atendimento às exigências sanitárias. Se tiver o alvará, maravilha, está liberado. Vamos lá no negrito lá embaixo, tá? Porque não temos muito tempo aqui para ficar lendo todo o trecho. O colegiado, observando a peculiaridade de que a parte impetrante não possui custos significativos relacionados à prestação dos serviços como equipamentos e manutenção de pessoal especializado, firmou posição no sentido de que a impetrante não faz jus ao tratamento tributário diferenciado quanto às receitas provenientes desses atendimentos. O que aconteceu aqui? O que a Receita Federal, o que o governo estava alegando, o PGFN estava alegando? Olha, sociedade empresária é aquela sociedade empresária em que tem uma estrutura organizada para poder vender um serviço. O fato de você não ter equipamentos, de você não ter manutenção de pessoal especializado, você não tem outros médicos contratados da mesma categoria, isso pode não configurar uma sociedade empresária aos olhos do lado do fisco. E esse foi o argumento nesse processo aqui, certo? Dizendo que
não atendeu às condições porque essa PJ ela não tinha uma estrutura que conseguisse comprovar que aquilo ali é uma estrutura de sociedade empresária. Portanto, por mais que o contrato social esteja sociedade empresária, registrado na junta, ele não conseguiu atender o requisito e a jurisprudência ela está virando um pouco. É, ocorrendo algumas jurisprudências recentes, olha, estamos falando desse mês de abril, mês recente, jurisprudências pró-fisco agora. Antes nós tínhamos a justiça para corrigir os abusos que a lei não pudesse ser extrapolada. Agora, né, essa jurisprudência está começando a partir para o lado do fisco. E nesse ponto a gente deixa ver isso com certa preocupação. Por quê? Porque a jurisprudência está virando para o lado da Receita Federal, no sentido de que realmente pode. E tem mais uma decisão aqui que eu coloquei para vocês, essa é uma outra, de 17 de abril de 2026, ela é um pouquinho diferente, né? Ela é com um critério muito parecido, o objetivo é recolhimento com base nos percentuais de 8 e 12, vou sempre focar aqui no negrito e sublinhado, para a gente poder acelerar um processo aqui da aula. A prestação de serviços hospitalares para ter direito à apuração da base de cálculo dos percentuais reduzidos deve estar organizada sob forma de sociedade empresária. Não é legítimo exigir a comprovação das normas da Anvisa, uma vez que o exercício regular da atividade pressupõe alvará de funcionamento. Ok, não há direito ao enquadramento nos percentuais reduzidos de presunção em relação às receitas vinculadas às consultas médicas, atividade de cunho administrativo e aos serviços prestados em estabelecimento de terceiro, já que essas situações, os custos mais significativos são suportados pelos tomadores de serviço. Então, essa é uma jurisprudência que fala que os custos são suportados pelos prestadores de serviço, também em nenhum momento a lei diz isso, mas enfim, está aqui na jurisprudência. As receitas auferidas pela parte impetrante devem ser segregadas para fim de verificação das receitas que devem ser incluídas no sistema de apuração do lucro presumido com redução do percentual, operado na base de cálculo de RPJ e CSLL. Logo, as receitas provenientes de serviços de auxílio diagnóstico e imaginologia prestado no próprio estabelecimento deve ser apurado no regime especial, percentual de 8 e 12, o que não ocorre com as receitas oriundas de serviços prestados em estabelecimento de terceiro. Essa aqui é uma outra jurisprudência desfavorável para o contribuinte, virando a casaca para o lado do fisco, certo? Bom, beleza. E vamos a uma outra jurisprudência, que é uma jurisprudência, vamos dizer assim, um pouco mais favorável para os contribuintes, que diz o seguinte, que prestação de serviços hospitalares e procedimentos odontológicos cirúrgicos, aquele dentista que faz cirurgia bucomaxilofacial, esse cirurgião dentista que faz esses procedimentos. E olha só, vamos lá no negrito de novo. Nesse contexto, segundo o entendimento da segunda turma desta corte, as sociedades civis prestadoras de serviços odontológicos e de intervenções cirúrgicas maxilofaciais enquadram-se no Conceito de Atividades Hospitalares, a que alude o artigo 15 da lei, de modo que a base de cálculo do imposto de renda da contribuição social será obtida mediante o percentual de 8 e 12. Então, nessa jurisprudência foi entendido que sim, atende os requisitos e que, portanto, está apto a aplicar o benefício. E você vai ver que, às vezes, cai numa turma diferente, cai num relator diferente, pode ser que tenha um entendimento também voltado para o lado do contribuinte, né? Vai depender muito da interpretação e também das jurisprudências que são relacionadas no processo. E você vai ver aqui que é uma decisão, nesse caso, favorável, e eu trago uma outra aqui também, né, que é um caso de cirurgia plástica, né, que não deixa de ser uma cirurgia. Cirurgia é cirurgia de qualquer jeito. O hospital faz serviço de cirurgia plástica, o hospital faz serviço de cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, entendeu? O hospital faz tudo isso. Não deixa de ser serviço hospitalar. Então, a lei diz serviços hospitalares. A lei não fala serviços hospitalares, exceto os de cirurgia estética. Não. A lei fala serviços hospitalares é qualquer tipo de serviço hospitalar.
Pronto. E aí essa é uma decisão da Justiça Federal, inclusive da Vara de Curitiba, que é pessoal minha, né? Que a gente conseguiu êxito nesse processo de um cliente que entrou na justiça no dia 29 de setembro de 2023, iniciou o processo nessa data, nesse horário, e o fim do processo com o trânsito em julgado ocorreu no dia 29 de janeiro de 2025. Por que ocorreu o fim do processo? Porque a gente juntou tantas provas de que aquela sociedade era uma sociedade empresária mesmo, a gente juntou prova que a empresa tinha site, que ela tinha uma estrutura, que ela tinha equipamento, que ela tinha uma equipe de pessoal, a gente juntou prova que tinha um Instagram falando da empresa, porque publicidade, propagandas da empresa, que é diferente de fazer propaganda pessoal do sócio. A gente juntou tudo isso no processo e, obviamente, quando chegou lá, falou, olha, realmente, nesse caso aqui se trata de uma sociedade empresária, e aí, nesse caso, nós não vamos, o lado da PGFN, eles vão observar o processo. Realmente, eles têm muitas provas que eles são sociedade empresária. E, nesse caso, vamos dar aqui o direito de ele utilizar e, se não recorrer, se desistirem do processo, transitou em julgado, ele pode aplicar o benefício normalmente, certo? Então, o cenário hoje no Brasil é esse. Gabriel, mas como é que eu faço a equiparação hospitalar? Até o Rafael, se você tem alguma pergunta para me falar, né? Até gostaria de encerrar aqui e abrir para pergunta, Rafael, e agradecer aí a apresentação, mas fica à vontade, Rafael. Beleza, professor Gabriel. Foi muito bom compartilhar essa aula com todo o seu conhecimento jurídico, contábil sobre o tema, e com um tema que de certa forma, é um pouco complexo, tem certa subjetividade. Eu tenho sim uma dúvida que é unânime entre a classe contábil. Preciso eu pedir, entre aspas, o amém para a Receita Federal para eu fazer o enquadramento da equiparação hospitalar se eu cumpro todos aqueles requisitos? Essa seria a primeira pergunta. Ótima pergunta. E a resposta é: não existe um requerimento para a Receita Federal que você vai lá e fala assim, Receita, eu posso aplicar equiparação hospitalar, meu contrato social é esse, minha nota fiscal é essa, e a atividade é essa, meu CNAE é esse. Não existe um requerimento que você faça na via administrativa para pedir uma bênção da Receita Federal. Receita, me dê a sua bênção aqui para poder aplicar a equiparação hospitalar. Não existe isso. O que existe são um processo administrativo de solução de consulta. Esse processo administrativo de solução de consulta é um processo que você pergunta para a Receita Federal a interpretação da lei. Você não pergunta se os seus documentos estão ok. Até porque quando você fala se os seus documentos estão ok, ela não analisa os documentos. Ela não analisa esse ponto. Ela não vai falar assim, ok, seus documentos estão tudo ok, você pode aplicar. Ela não faz isso. Em todas as soluções de consulta dela, o objetivo da solução de consulta é interpretar o texto da lei. E aí você faz a pergunta de dúvida na interpretação do texto da lei. E o que ela vai responder quando você pergunta sobre a interpretação do texto da lei? Ela vai responder tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, que tem que ser sociedade empresária, de fato de direito, e cabe a você fazer esse enquadramento como sociedade empresária, observar se tem um alvará da vigilância e se o serviço está elencado no texto da lei. Em alguns casos, como por exemplo cirurgia de cirurgiões dentistas, ela já até disse, a cirurgia de dentistas, cirurgiões dentistas, pode utilizar o benefício, mas desde que atenda ao requisito, os três requisitos, os três pilares, sociedade empresária, alvará da vigilância e o serviço elencado no texto da lei, que é serviço de cirurgia, que eu estou dizendo aqui que é ok, ele está elencado, mas os outros dois requisitos você tem que atender. Então, a solução de consulta, ela geralmente é um copia e cola das soluções de consulta COSIT. Todas as soluções de consulta COSIT vêm lá da coordenação do sistema de tributação, em que analisou para ter efeito entre todas as unidades da Receita Federal, certo? Então, as DISITs, elas copiam o que está na COSIT, geralmente. De vez em quando sai uma DISIT muito fora, assim, da curva, a Receita Federal faz uma solução de divergência COSIT, para falar, olha, está havendo divergência aqui na Receita, hein?
eu quero colocar uma solução de divergência. E ela vai lá e publica uma solução de divergência COSIT da coordenação do sistema de tributação. Mas todas elas têm a mesma interpretação, têm o espírito de interpretação da lei, que é os 3 pilares, e os próprios sócios, quando prestam o serviço, não é bem visto para poder ter equiparação hospitalar. Quando o próprio sócio presta o serviço, é problema. E é aí que a gente enfrenta uma insegurança jurídica no Brasil. Poxa, se eu vou entrar com um processo administrativo na Receita Federal de solução de consulta, vai levar anos para obter essa resposta. E a resposta vai ser um copia e cola da solução de consulta COSIT, e que não vai resolver nada. Em alguns casos, os contribuintes têm optado por seguir a via judicial, porque para poder ter uma tutela de um juiz que permita usar esse benefício com segurança jurídica, sem que, por exemplo, venha um auditor e fale que não possa usar o benefício porque o próprio sócio presta o serviço. Até porque a lei sociedade empresária não significa que o próprio sócio não pode prestar o serviço. Eu posso ter uma estrutura, eu posso vender, eu posso fazer propaganda, eu posso ter um site, eu tenho um Instagram da empresa, eu tenho uma estrutura organizada para poder vender serviço. E o próprio sócio, eventualmente, ele vende o serviço também. Ele presta o serviço, mas ele tem outra estrutura, ele não presta serviço sozinho, ele tem uma estrutura organizada para poder vender esse serviço. Então, existem alguns argumentos para poder afastar essa questão de sociedade empresária de fato de direito, que aos olhos da Receita Federal não é sociedade empresária, sabe? Então, no meu ponto de vista, ficaria muito mais simples se a Receita Federal publicasse uma solução de consulta hoje, dizendo o seguinte: sociedade empresária é aquela que foi registrada na junta, e se você prestar o serviço de cirurgia, pode aplicar o benefício. Seria maravilhoso para todo mundo ficaria tranquilo e aplicaria o benefício, o contador ficaria tranquilo, aplicaria o benefício tranquilo. Mas esse é o problema. E aí o contador ele fica nesse meio do campo, nesse tiroteio entre o contribuinte e a Receita Federal. E o contador muitas vezes tem que decidir qual lado que vai seguir. Se ele seguir para o contribuinte, se entender favoravelmente para o contribuinte, pode vir a Receita Federal e cobrar com juros e multa depois, e aí você tem que responder na Justiça. E a gente está vendo na Justiça que as decisões estão ficando cada vez mais complicadas. O jogo está virando para o lado do fisco. E quem conseguiu a decisão favorável lá atrás, conseguiu. Quem o juiz falou, você é sociedade empresária, maravilha, você já conseguiu. Certo? Parabéns, você já conseguiu isso na Justiça. Agora, a Receita Federal não pode chegar aqui e falar que você não é sociedade empresária se o juiz já falou que você é sociedade empresária. Já analisou todas as provas, já analisou tudo. Entendeu? Então, é o que a gente vive hoje no Brasil. Por isso que a via judicial ainda tem sido bem utilizada, mas lembrando, no TRF da 4ª Região, que é o sul do país, Paraná especialmente, em outras localidades, no TRF da 5ª, TRF da 3ª, TRF do Norte e Nordeste também, ainda não chegou a essa interpretação pró-fisco com muita ênfase. A gente consegue decisões mais favoráveis, mas no Sul o negócio está complicado. No Sul o negócio está tenso, sabe? Então, só estou colocando isso porque acho que é importante você tomar conhecimento e decidir o que você vai fazer com base nisso. E eu digo assim sempre, não existe certo ou errado fazer isso ou aquilo, porque tem colegas contadores que vai lá e faz uma cartinha que o contribuinte assina, em que ele fala que ele é sociedade empresária e atende todos os requisitos, mas essa cartinha que ele assina para o contador não garante nada, certo? Não garante nada de utilizar o benefício. Se amanhã depois a Receita Federal vir, não, eu tenho uma cartinha que o cliente diz que que é sociedade empresária. Não, isso aí não serve nada para mim, a Receita Federal vai dizer. Eu vou atuar aqui do mesmo jeito, certo? E o que a gente tem que fazer, em alguns momentos, é ser transparente com o nosso cliente. Seja transparente. A transparência é o melhor remédio para ajudar o cliente a tomar a decisão. Porque amanhã depois vai falar o seguinte, a culpa é do contador. Não, eu fui transparente com você, foi tudo, eu expliquei tudo como é que está o cenário brasileiro. Você vive no Brasil, você não vive na Suíça. Há 30 anos existe uma discussão a respeito disso, certo? E você tem que entender o cenário que você vive local e qual decisão você quer tomar. A decisão de tomar
em relação a fazer o benefício da equiparação hospitalar por conta própria, não garante que você nunca vai ter problema. Agora, você tendo uma decisão judicial favorável, com trânsito em julgado, garante que você está garantido, até depois da reforma tributária, você consegue usar, a não sei que a lei seja revogada e seja totalmente alterada, mas enquanto a lei estiver existindo, você vai poder utilizar o benefício se o juiz analisou, falou que você é uma sociedade empresária, você atende os requisitos portanto, tem direito de aplicar o benefício. Perfeito colocado, professor Gabriel. Então, em se tratando de equiparação hospitalar, o contador ele deve sempre zelar com diligência, muito zelo, muita cautela em equiparação hospitalar. Então, com os valiosos conhecimentos do professor Gabriel Vilhena, encerramos a transmissão de hoje. Agradecemos imensamente a participação de todos que nos acompanharam. Deixe seu like, se inscreva e acompanhe este vídeo com aquele colega que precisa entender que sustentabilidade também se contabiliza. Nosso compromisso é fomentar conhecimento e apoio técnico para uma profissão forte e cada vez mais estratégica e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.